Oi, meu nome é Natália Cunha, eu sou mestranda do Programa de Comunicação Social aqui da Metodista e eu pesquiso a inserção das mulheres no fotojornalismo. A minha abordagem, ela fala bem mais sobre a questão de como as identidades de gênero, elas permeiam a questão da ocupação e do desenvolvimento das profissionais dentro dessa área específica do jornalismo, né? Porque estudos recentes mostram que a ocupação ela gira em torno de 15% de mulheres dentro do fotojornalismo. Um número ainda relativamente baixo, mas bastante representativo, né, dessa produção dela, segundo até uma exposição do aniversário de 125 anos da revista National Geographic, que foi intitulada Mulheres de Visão, e homenageou a 10 mulheres que têm contribuído muito para essa questão do desenvolvimento de reportagens fortes, de reportagens de fôlego, né, reconhecendo que elas têm contribuído bastante para essa questão, ou seja, a participação ela indica ser realmente menor, mas muito qualitativa. E por esse ponto de vista do qualitativo, a minha pesquisa ela se insere em tentar entender por meio de entrevistas com mulheres que sobrevivem a partir do fotojornalismo, quais desafios elas passam desde o momento em que elas optaram por esse tipo de trabalho, né, ingressar nessa especialização do fotojornalismo, desde os desafios cotidianos, a reação da família, esse equilíbrio, né, produtivo e reprodutivo que ele é mais exigido das mulheres dentro do mercado de trabalho, né? Se a gente pensar que a sociedade ela coloca universos de estereótipos de gênero, né, que posicionam a mulher como mais sensível, como mais dependente da questão com a casa, dos afazeres domésticos, do cuidado dos filhos. A maternidade acaba sendo uma grande questão, né, na vida das mulheres, que divide porque ela recai normalmente culturalmente, né, construído de uma forma mais pesada em cima das mulheres do que com os homens. E quando você chega no mercado de trabalho, há essa questão de como se posicionar, sendo que você é muito julgada pelas suas questões, pelas suas marcas sexuais mesmo, né? Você há um julgamento de que você não é tão competente, de que você consegue as coisas com maior facilidade por ser mulher, quando na verdade é o oposto. Você tem que se provar muito mais, né, nesse nicho, porque os homens eles parecem que naturalmente, pela questão da cultura, já são aptos, né? Já tem, não precisam se provar tanto nessa questão. E as mulheres têm essa questão diferente, né? Desde que o valor na sociedade do feminino, ele é tratado como uma questão de segunda categoria. Então, a expressão mesmo de características femininas, ela é vista como fraqueza, como falta de profissionalismo, né? Então, mesmo as roupas, muitas delas falam que elas precisam se vestir de uma maneira mais masculina, ou tiveram esse tipo de provação ao longo da carreira, de superar essa questão para serem aceitas. Então, se masculinizar, parar de usar maquiagem, usar roupas muito fechadas, né, para que elas não fossem tão julgadas por essa questão. E mesmo assim, elas sentiram que são julgadas, né, de uma maneira semelhante e que precisam passar por todo esse processo, né, que os homens não precisam. Por tudo isso, né, que por tantas outras questões também que são tratadas, as mulheres elas sentem como se elas não estivessem num lugar tão receptivo, né? E a questão do fotojornalismo enquanto profissão, ele demanda muito tempo de trabalho. As pautas, elas acontecem em horários muito diferentes, assim, né? Você é chamado para o trabalho e, diferente do jornalista, você precisa necessariamente estar presente em todas as pautas, né? O fotojornalista não consegue fazer matéria da redação, enquanto o jornalista, muitas vezes, na realidade atual, consegue, né? Então, esse chamamento, essa questão da própria profissão, né, de ter que acompanhar todos os processos, dos protestos, das coberturas, tudo isso faz com que o fotojornalismo ele demande muito mais
tempo de trabalho, né? Que muitas vezes, com o tempo, as mulheres acabam tendo dificuldade de conciliar com os papéis de gênero, que são as exigências da casa, da família e mesmo de constituir uma família, de pensar em ter filhos, tanto que a faixa etária dos 35 aos 45 anos é a faixa etária que menos se encontra fotojornalistas no mercado de trabalho. Então, o fotojornalismo, assim como o jornalismo, ele permanece muito jovem. As mulheres, elas acabam sentindo fortemente essa incumbência cultural que existe sobre elas ainda, né? Então, a conclusão, eu acredito, assim, se a gente pudesse falar, não de uma conclusão, mas de uma reflexão que fica ao final do workshop, seria da gente ainda precisa desconstruir muitos estereótipos de gênero. Ninguém está negando que existam as diferenças, né, entre homens e mulheres, mas que nessa diferença não deve haver uma hierarquia. A cobertura que eu fiz que mais me marcou foi quando eu estava começando no fotojornalismo e eu fui fazer uma cobertura da Marcha das Vadias. E ela antecede um pouco a questão da parada gay, né? Acho que 2 dias antes, não sei lembrar agora exatamente, mas foi muito interessante, porque eu já estava um pouco mais nessas questões de gênero, né? Olhando essa questão das mulheres e ver aquela mulherada junta, ver a forma com que elas estavam expressando uma liberdade, protestando, né, contra essa questão mesmo do valor do feminino na sociedade, das mulheres serem tratadas, esse estigma da vadia, quando você, na verdade, expressa a sua sexualidade, você expressa as suas opiniões, você está no espaço público, você, na verdade, é tratada como vadia e você só está vivendo, você só está, né, ocupando o espaço que, na verdade, historicamente foi negado para as mulheres. Né? O espaço privado que é de vocês reinam, as rainhas do lar, né? E agora o espaço público, ou a sua sexualidade, ou uma série de coisas, como isso incomoda a sociedade, como essa questão ainda hoje, né? Não de forma tão objetiva como foi no passado, né? Mas que a mulher ainda é muito tratada como objeto. Então, fazer as fotos daquelas mulheres, mostrar aquela luta, né? Para mim foi uma questão de engajamento junto, né? Então foi muito interessante. Eu senti uma autoridade, né? Muito grande, uma sororidade até, né? Muito grande por aquelas mulheres. E eu acho que as minhas fotos conseguiram passar um pouco disso. Então, eu acredito que não exista mesmo um pensamento livre e neutro. O que existe é realmente nós no mundo enxergando, e o fotojornalismo faz justamente isso. A maior dificuldade que eu encontrei dentro do fotojornalismo, olha, eu acredito que a maior dificuldade seja a desregulamentação mesmo que existe no mercado do fotojornalismo, né? Especialmente quando você pensa que ele é muito caracterizado pelo mercado informal, né? As vagas em redações, elas estão sendo cada vez mais enxugadas, que seria você CLT, você ter uma segurança, né, mesmo financeira, né, para conseguir realizar suas coberturas e conseguir pensar essa questão no contexto do jornal, ok. Mas quando você está no contexto das agências de notícias e das agências fotográficas, né, existe uma desregulamentação muito grande do valor mínimo para uma fotografia. Né? Existe uma desregulamentação muito grande de todo esse mercado. Então, a desvalorização do fotojornalismo faz com que as pessoas, né, se afastem também. E eu senti muito isso. Você se dedica muito, você compra equipamentos caros, você estuda, você se dedica a aprender a técnica, e depois eu também já tinha feito uma faculdade de jornalismo, né? Já tinha toda essa carga do jornalismo, né? E você, quando vai entregar o material, quando você efetivamente, né, entra nesse mercado, você vê que a remuneração e mesmo a remuneração, eu acredito que ela traduz muito desse desrespeito que há com esses profissionais, né? Então, eu acho que o principal problema ainda hoje que eu senti e que eu analiso como um dos principais problemas ainda para homens e mulheres dentro do mercado
seria a questão da remuneração. Então, sobre a questão do fotojornalismo e vídeo, né, tá sendo muito discutido atualmente, né, porque vários profissionais estão sendo exigidos mesmo de aprenderem a filmar e entregarem esse material como parte da descrição da profissão mesmo, de fotojornalista, né? Você vê exemplos no Globo, no Estadão, na Folha. Os profissionais lá, eles precisam se virar com isso. Muitos deles não receberam treinamento, né? Poucos lugares fizeram isso, mas a exigência é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, o que eu senti na minha pesquisa é que essas mulheres que eu conversei, elas não estão tão preocupadas com essa questão do vídeo, né? Há uma... E eu acredito também nessa posição de que a fotografia ela sempre vai ter o seu espaço, né? Que tantas outras linguagens já passaram, né? E existem e coexistem até hoje, e cada uma tem o seu espaço. O vídeo ele traz uma riqueza, né? De detalhes, de mesmo de linguagem, né? De você conseguir do momento do movimento, mas ao mesmo tempo ele necessita de um tempo da pessoa. O vídeo ele é linear. Ele tem começo, meio e fim. Para você entender realmente o que aquilo tá acontecendo, você precisa parar e ter o tempo do vídeo, né? A fotografia, não. Você pode bater o olho numa fotografia ou você pode ficar bastante tempo olhando para ela. Ela traz uma outra questão de resumir a informação em uma imagem ou em um ensaio, mas cada imagem em si traz as histórias ali, né? O vídeo, ele trabalha uma outra linguagem, um outro viés totalmente diferente, né? E eu acredito que a fotografia sempre vai ter o seu espaço enquanto registro, sabe? Enquanto linguagem fotojornalística. O vídeo, eu acho que ele vem a contribuir, essa questão dos dois estarem muito ligados em explorar uma carga dos fotojornalistas que eles já têm de dominar a imagem é interessante, mas eu não vejo a questão da fotografia sendo extinta. Pelo menos é difícil, toda vez que você vai fazer o exercício de previsão do que vai acontecer, a gente está sempre chutando, né? Mas eu acredito que a fotografia ainda tem um espaço muito grande na sociedade, ela tem de realmente, mesmo com a forma com que o ser humano pensa. A gente pensa por imagens. A gente não pensa tanto movimento. As nossas lembranças mesmo, elas vêm em quadros. Uma imagem marcante que vem na sua cabeça, aquele, sabe, momento especial, ele vem em imagens. A gente pensa um pouco mais fragmentado. A gente não pensa tanto em movimento. Então, acho que a imagem traduz muito dessa questão do que é humana mesmo, né? E que desde o advento da fotografia sempre encantou todo mundo. E eu acho que sempre vai ter seu espaço na sociedade.